Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e aqui começando uma nova série no canal, ok? Uma série muito legal. Bom, eu pessoalmente vou apreciar bastante, porque é um domínio que eu aprecio bastante, que é o domínio da, da gravidade, vamos dizer, né? Do domínio da astronomia. E então, a nossa série de gravidade, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre os estudos da gravidade, né? Então, as equações que vão seguir, obviamente começando básico, né? Então, começando pela mecânica clássica. Então, caso você esteja um pouquinho mais avançado ou você quer ver outros pontos de vistas, você vai ter que esperar um pouquinho, né? Porque eu vou começar realmente pelo básico, começando pela lei da gravitação universal que foi proposta por Newton. Ok? Então, da gente entrar nas equações, né? Obviamente a gente tem que se perguntar se a gente sabe o que é bem uma gravidade, o que é gravidade, né? Se a gente entende o conceito de gravidade, que na época antes de Newton as pessoas não entendiam direito, ok? Então, a gravidade nada mais é que é uma força que vamos dizer que ela é invisível, né? Obviamente, estou falando bem simples. Então, uma força invisível que que cria uma atração entre objetos. Então, por exemplo, vocês conhecem o mito, né, do Eureka, né, do Newton, que ele estava embaixo de uma árvore, né? Então temos Newton aqui embaixo de uma árvore, obviamente tudo fora de escala, tá? Tudo fora de muita escala, e tem uma maçã aqui, ok? E a lenda diz que ele percebeu é, tudo não, né? Mas ele percebeu essa existência da gravidade quando a maçã caiu na cabeça dele, ok? Então, se isso for verdade, a gravidade, no caso, é a força de atração entre a maçã e a Terra, porque a maçã caiu em direção à Terra, beleza? Já, por exemplo, se temos a nossa Terra aqui e em órbita dessa Terra, temos a nossa Lua, ok? Que no caso é verdade, temos a Lua aqui, né? A gravidade seria a força que faz a Lua ficar próxima à Terra, então que faz a Lua orbitar em volta da Terra, né? Então a força de gravidade que está puxando a Lua, ok? Mas não o suficiente para ela sair de gravidade, ok? Então, obviamente, é negligável, né? Temos a força de gravidade da Terra que faz puxar a Lua, mas a Lua também tem a força de gravidade que faz puxar a Terra. Só que como a Lua é muito menor do que a Terra, né, a gente não tem vamos dizer, uma consequência aparente, né? É que nem a maçã. A maçã, na teoria, ela também está puxando a Terra para cima. Só que vocês percebem bem que o tamanho da Terra comparado à maçã é incomparável, né? Mas é muito importante vocês entenderem que é um princípio recíproco, né? Então, se um objeto de uma massa m1 atrai um objeto de massa m2, esse objeto de massa m2 vai também atrair o objeto de massa m1. E é assim que a gente vai começar a entrar no quesito das equações. Então, como é que a gente faz a equação da gravidade, né? Obviamente, eu vou dar a formulação que foi dada por Newton, né? A demonstração é mais complicada e também vem muito de um princípio experimental, né? Então, aqui temos dois objetos de massa m1 e m2, beleza? Então, temos a força de gravidade. Então, a força de gravidade de 2 que atrai um, né? Vocês percebem bem, como eu falei, que vamos ter a mesma coisa recíproca aqui, né? Então, vamos ter uma força F nessa direção, né? Então, vai ser a força de um que atrai 2, beleza? E temos um vetor aqui, R. E como é que a gente escreve a força de gravidade, né? Que seria a lei de gravitação universal? A gente fala que essa força de gravidade F igual a uma constante grande G, ok? Vezes m1 vezes m2, ok? Então, a massa do objeto 1 vezes a massa do objeto 2, dividido por r ao quadrado, então dividido pela distância entre esses dois objetos ao quadrado, seguindo o nosso vetor, então a gente vai falar um vetor unitário r, ok? Então seguindo o nosso vetor unitário r aqui. Tá, eu botei chapéuzinho para falar que ele é unitário, mas seria aqui um vetor, ok? Então isso daqui que é a definição da força de gravidade segundo, né, a lei de Newton. O importante é saber é que essa formulação aqui funciona caso a gente está fazendo estudo de duas partículas. Então vocês veem bem que um é bem pequeno e está bem longe de 2, e 2 é bem pequeno e está bem longe de um, né? Então essa formulação vai funcionar. Já isso daqui não vai funcionar, por exemplo, entre a Terra e a nossa maçãzinha, né? Porque vocês veem que a maçã, primeiramente, que está em contato com a Terra, né, com a superfície da Terra, e a maçã é muito menor do que a Terra, ok? Agora você pode estar me perguntando, ok, mas se não funciona, para que serve isso? Porque o Newton ele percebeu com o fato da maçã cair sobre a Terra. E então, isso daqui que vem um teorema muito poderoso que Newton utilizou, que é o teorema de Gauss,
ok? Ou teorema da... Eu já ouvi falar da teorema da concha, não sei se isso existe, mas enfim, teorema de Gauss, que diz que se temos um objeto que é esférico, ok? A gente pode concentrar toda a sua gravidade no centro, ok? E considerar ele como uma partícula. Então agora a gente vai ter o estudo de duas partículas, porque a gente vai ter o centro da Terra que a gente considera como uma partícula e o centro da maçã que a gente considera como uma partícula. Então, no final, eu menti para vocês, no final a gente pode aplicar essa formulação entre a Terra e a nossa maçã, beleza? Já essa constante g aqui, né, ela é uma constante que a gente chama de constante gravitacional e ela é uma constante que vem por experimento, beleza? Então g é um valor até que conhecido, tá? É uma das constantes fundamentais de física. Ele vale 6,67 vezes 10 potência menos 11, ok? E agora a gente faz uma análise dimensional aqui, né? Pode ficar de exercício, é um exercício interessante para vocês verem se vocês sabem fazer análise dimensional. Vai ficar newton vezes metros ao quadrado dividido por quilogramas ao quadrado, ok? Outra maneira de escrever isso é se vocês não gostam de Newton, vocês querem botar tudo em SI, vai ficar então metros cúbicos sobre quilogramas vezes segundos ao quadrado, ok? Então isso daqui é unidade de SI, isso daqui em newtons, né? Porque a gente tem uma força em newtons, então fica mais fácil, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Então um vídeo bem introdutório, né? Então sobre a lei da gravitação universal, né? A formulação dessa equação aqui, né? E aos poucos a gente vai incrementando nossos conhecimentos e complicando um pouquinho nossos estudos, em nosso caso sobre a gravitação e a gravidade no geral, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.